Caro aluno, seja bem-vindo ao Sistema Farias Brito de Ensino, uma parceria com a editora Moderna. Eu sou o professor Newton Souza, professor de História, e a nossa primeira aula versa exatamente a respeito da produção do conhecimento histórico ao longo do tempo. Existe uma busca fundamental, que é a busca do conceito de história. E nessa perspectiva, é muito comum um olhar a respeito da ciência ao longo do tempo e a mudança do seu significado, da sua funcionalidade, do seu sentido existencial, também de conformidade com as sociedades, com as academias, com as perspectivas de estudo e de pesquisa. Muitos irão objetar que o papel do historiador está vinculado exclusivamente ao passado, mas não é bem verdade, levando-se em conta que o passado será para o historiador apenas um instrumento, porque o historiador é o indivíduo que lança questionamentos sobre o seu presente. Para responder o presente, é inevitável que ele olhe para trás, que ele enxergue outras perspectivas, para poder entender pela lei de causa e efeito, pela lei das ocorrências, para que ele possa compreender o desdobramento dos fenômenos históricos de uma maneira em geral. Como a história, ela tem uma vastidão em si mesma, muitos historiadores se puseram a dividi-la, a periodizá-la, para que pudesse o recorte permitir um olhar mais vertical, mais profundo e mais preciso em relação às análises que deveriam ser estabelecidas. A periodização histórica, podemos dar exemplo de uma periodização positivista, em que a história é dividida em antiga, média, moderna, e antes de tudo isso ocorrer, a famosa pré-história. Mas nós temos a visão de Karl Marx, que dividiu a história em modos de produção. Modo de produção comunitário primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista e a sua proposição não só dele, mas de Friedrich Engels, de uma história também marxista. Ao longo de muito tempo, a escrita exerceu um papel fundamental. E a escrita acabou sendo, no senso comum, o elemento divisor entre a pré-história e a história. Naturalmente, isso é passível de análises, isso é passível de críticas. O fato é que a escrita, até hoje, desempenha um papel fundamental, levando-se em conta que é a partir do registro, é a partir da documentação que a história pode se desenvolver. A primeira concepção historiográfica que nós temos notícia do ponto de vista sistemático é a história providencialista, que se manifestou a partir da Idade Média com Santo Agostinho. Santo Agostinho acreditava que somente a fé era a fonte de conhecimento humano. Escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. E nesse livro ele fundamentava que a vontade de Deus, a vontade divina, era o único elemento capaz de propelir a história. Portanto, não cabia ao homem lutar contra essa vontade, porque essa vontade estruturava e arquitetava a história de maneira geral. Esse conhecimento ficou conhecido como a escola da patrística e, de certo modo, teve uma posição diferenciada da escolástica de São Tomás de Aquino. Contra essa posição providencialista, que colocava a providência divina como móvel da história, se levantou a história positivista de Auguste Comte no século XIX. Esse francês classificou as ciências e enquadrou a história como ciência, porque até então não o era. A história passou a ter uma epistemologia, ou seja, um método de pesquisa, um objeto de pesquisa e uma produção especificamente própria. A história se apresentou efetivamente como ciência e o historiador passou a ter verdadeiramente uma profissão. O problema é que na história positivista eles usam a supremacia da escrita a todo custo. Nenhum documento pode ser efetivamente fonte e nenhuma fonte pode ser efetivamente plausível se não for escrita. E mais, se não for uma escrita oficial, se não for uma escrita institucional. O que torna essa história, de certo modo, limitada, porque muitos documentos foram forjados por governos, por instituições, por igrejas, enfim. Também se acredita na história positivista na neutralidade, mas ninguém é neutro, nem o historiador,
nem o professor de história que vos fala. Ninguém consegue ser imparcial completamente. A história positivista acreditava no mito de se poder recuperar o passado tal qual ele aconteceu, prevalecendo assim a memorização dos fatos, das datas, sendo uma história eminentemente cronológica, uma história factual, uma história linear, sobretudo uma história dos heróis. Contra a história positivista se levantou a famosa história marxista de Karl Marx e Friedrich Engels. Enquanto a história positivista escrevia a história dos heróis, Karl Marx propunha uma história natural e uma história dos excluídos, portanto, uma história total. Karl Marx elaborou uma historiografia mais crítica, sobretudo na crítica ao sistema capitalista e a uma história eminentemente burguesa. O Manifesto Comunista foi o pontapé inicial desse tipo de análise, onde Karl Marx posicionava a luta de classes como elemento propulsor da história. Surgia assim a dialética histórica, a luta das forças contrárias, e ele posicionava a ideologia como sendo o elemento de base da manipulação de massa, no sentido de que todas as ciências acabassem obedecendo os interesses dessa classe burguesa, em detrimento da classe trabalhadora ou proletária. Karl Marx, portanto, dizia que ao longo da história a burguesia se apropriou da infraestrutura, os bens e os meios de produção, e que a superestrutura, formada pelo Estado, pela família, pela religião e pela educação, teria um papel de disseminar essa ideologia de maneira geral. Além da história positivista, providencialista e marxista, surgiu, na transição do século XIX para o século XX, a Escola de Análise, uma revista que trazia artigos de diversos historiadores, como Lucien Febvre, Gustave Le Bon, Georges Duby, Fernand Braudel, indivíduos que defendiam uma historiografia mais livre das amarras dogmáticas, uma historiografia mais diversificada. Era a escola francesa da historiografia que vai inspirar completamente toda a nossa historiografia contemporânea. A proposição é que tudo é história. Todos os fatos e fenômenos e todos os indivíduos são agentes da história. Portanto, o pipoqueiro da esquina, mesmo o vendedor ambulante, ainda o desconhecido, o excluído, um piloto kamikaze, todos eles são elementos plausíveis na composição de uma história em que você une todas as partes e a soma das partes seria maior do que o todo. Essa história nova propõe uma interdisciplinaridade. A história precisa da psicologia para explicar como a psicologia de massa alemã seguiu Hitler. A história precisa da geografia, por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, por exemplo. A história precisa diversificar a sua tematização, de modo que pode existir uma história imediata, a história do ontem, sem que os fatos tenham esfriado e sem que o historiador tenha se distanciado dos mesmos fatos. Também existiria a história do cotidiano, a história das mentalidades e mesmo a história oral. A diversificação das fontes, porque para a história nova, a fonte não tem que ser só escrita. Ela pode ser um objeto, ela pode ser um monumento, ela pode ser uma pintura rupestre, ela pode ser a oralidade dos povos ágrafos que sequer tinham escrita. O elemento fundamental da história nova é a compreensão historiográfica. Não é propriamente a crítica corrosiva, mas a posição do historiador como um indivíduo que olha para diversos ambientes, diversos aspectos, une as diversas falas e vozes da história para compor uma aproximação, já que a verdade histórica defendida pelo positivismo efetivamente não existe. Essas concepções historiográficas posicionam a história no nosso mundo como também um objeto de pesquisa. Portanto, é necessário que você, aluno, se aproprie dos aspectos fundamentais de cada concepção, a fim de que você venha a desenvolver o seu conhecimento histórico de maneira mais profunda. Esse espaço é um espaço de conhecimento, uma parceria da Editora Moderna com o Farias Brito, o sistema de ensino do Farias Brito, a editora Farias Brito. Seja bem-vindo e até a próxima aula. Eu sou o professor Newton Souza. Um grande abraço.